Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Isso, Consultor. E hoje, meu nome é Gustavo Nicásio, sou consultor da área de finanças, um dos sócios da executiva, que é quem promove este podcast. E hoje, debutando, estreando, nossa sócia, parceira de muitas longas datas, Starlen Ferreira. Bom dia, amigos. É uma honra estar aqui, nesse podcast Pode Isso, Consultor. Eu sou nova na área, Gustavo, de sociedade com essa empresa que tanto me abriu as portas. Sou especialista na área de vendas e gestão de pessoas, trabalho nesse ramo de desenvolvimento do empreendedorismo há mais de 14 anos, então é uma jornadazinha um pouquinho longa, tentando buscar desenvolver o máximo os nossos empreendedores do Rio Grande do Norte, né? E hoje nada mais, Gustavo? Tá com a paixão do brasileiro, gente, que não é cerveja, tá? Existe outra paixão do brasileiro, que é a minha paixão. Justamente, Gustavo? né? E aí, primeiro eu vou apresentar a temática de hoje, né? Nós vamos falar sobre padronização de processos, o caminho para a excelência. Quando a gente pensou na temática, eu disse, Starlen, quem é referência para você que a gente pode trazer, né, nessa temática? E num segmento que normalmente o brasileiro é apaixonado. Quem não é, eu acho até duvidoso, quem não gosta, que é o café. Então a gente pensou, quem é a referência no estado hoje que fala sobre o assunto, que vende esse assunto e que é referência para muitas pessoas? E está aqui ele, nosso convidado de hoje, Valdir. Se apresente aí para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Starlen. Para a gente é um prazer estarmos aqui, participando desse projeto pioneiro, no sentido de buscar entreter e levar informações para os que empreendem, e contribuir esse espaço aqui para a gente poder conversar sobre o que nós amamos, que é café. Para nós é uma alegria. Eu sou Valdir Oliveira e, juntamente com a Elaine, nós formamos o Observatório do Café em Natal. Excelente, excelente. Pessoal, a gente vai colocar aqui embaixo, né, o @ já do Observatório do Café, para quem tiver curiosidade. Entra lá no perfil, conheça, né, quem é o Observatório do Café, para quem não conhece, e deguste-se e fique com curiosidade de experimentar as delícias que devem ser oferecidas lá, né? Inicialmente, eu queria que você falasse, Valdir, que como surgiu o Observatório do Café, né? Como foi que surgiu, os desafios que você vem enfrentando, desde a concepção da ideia até a execução hoje do seu negócio. Bom, o Observatório do Café, eu estava em Caruaru, participando de um congresso, e esse congresso era dentro de uma fazenda. E lá tem um casarão, e os alojamentos que nós ficamos dormindo eram no piso superior. Quando eu subia para o alojamento, eu avistava Caruaru assim, que fica ali uns 10 a 15 quilômetros fora da cidade. E eu avistava Caruaru. E aí, naquele momento, eu já iniciava meu processo de formação na área do café. E um colega, minutos antes, tinha me apresentado uma ferramenta chamada Instagram. Tinha acabado de chegar no mercado. E eu, olhando para aquilo ali, fiz uma foto. Isso foi em que ano? Rapaz, eu sou ruim De data. mas eu posso buscar até então para pegar isso aqui. E eu fiz aquela foto e desci. Ó, faz aqui como é que a gente faz um Instagram para mim. Eu preciso colocar essa foto. E aí a gente fez. Ele disse, qual é o nome que você vai querer dar? Eu disse, como eu estava na janela olhando para tudo aqui, para Caruaru, coloca aí o Observatório e o café que representa agora meus primeiros passos. E aí surgiu o Observatório do Café do ponto de vista da nomenclatura, E ele foi ganhando corpo a partir do momento que eu comecei a andar nos estados de Minas, principalmente no Espírito Santo, na região do Caparaó, no meu processo de formação. E aí ele foi se constituindo. A um ponto, nós ficamos em torno de 7 a 8 anos na região do Caparaó estudando café. O momento era na academia, ou seja, tem uns cursos dados pelo Instituto Federal do Espírito Santo, na cidade de Alegre, que eles criaram uma empresa júnior, onde eles absorvem a mão de obra dos estudantes
e esses estudantes passam a ser consultores de produtores. Essa é uma história muito linda que mudou a perspectiva da região, em todos os aspectos, porque qualificou os produtores e levou para eles as informações que eles precisavam, que a maioria produziam, mas dentro de uma cultura que eu aprendi com meu avô, eu aprendi com meu pai, e é dessa forma, né? A academia chegou junto com esses alunos. E essa empresa Júnior, ela também começou a abrir as carteiras de curso e dizer o seguinte, ó, eles focados no produtor. Eu fiz uma pesquisa pela internet e encontrei essa empresa e liguei para lá. E bacana que quando eu falei, o cara disse, rapaz, esse nordestino está querendo falar sobre café, eu estou querendo ir para aí aprender. Uhum. E fui. Então eu sempre tive a oportunidade e a alegria de participar em sala de aula, eu sendo a única pessoa totalmente fora do mercado do café, né? Mas que em troca disso eu exercia a minha vontade, o meu querer de aprender. E ali eu comecei a dividir. Quando eu não estava em curso, eu estava no sítio com os produtores, né? E para nossa alegria, todos eles tinham uma felicidade em nos receber. Eu até brinco que o Lourenço, que é o nosso filho, tem 5 anos de idade, ele quase nasceu no Caparaó. A nossa última visita à região do Caparaó é lá já praticamente próxima a ganhar neném. Quando nós chegamos em Macaé, porque a gente ficou 21 anos morando em Macaé, no estado do Rio. E aí, 2 dias depois, o Lourenço chegou. Quase que ele nascia lá no Cafezal. Mas é simbólico. No momento que a gente aumentava a nossa régua no conhecimento, eu tenho um professor por nome de professor João Batista Pavese, é um profissional que conhece o país inteiro, ele é um engenheiro agrônomo, doutor em análise de solo, e ele viveu 10 anos no Nordeste. Trabalhou na Maísa, em Mossoró, aquela região toda analisando esses solos. E chegou um determinado momento que ele dizia assim, meu filho, que danado você vai fazer com tanto conhecimento? As pessoas ainda não sei. Mas um dia a gente vai canalizar para alguma coisa. Havia uma grande possibilidade de nós não retornarmos mais a morar em Natal, dado as relações que a gente construiu durante esse tempo todo morando em Macaé e que se estendeu para a região do Espírito Santo, porque dividir moradia entre Macaé e a região do Caparaó, isso cresceu o nosso leque de amizades. Eu falo que os cafés que eu vendo aqui em Natal, eles não representam... Eu não compro de produtor, eu compro de amigos. Que se tornaram parceiros. Da relação que já existia. A relação que já existia. Então, quando foi dezembro de 2019, a gente tomou a decisão que voltaria para Natal. Vamos para casa, vamos para Natal. E nesse momento eu já tinha desenhado com a Elaine um projeto onde eu colocaria tudo que eu acumulei de conhecimento, eu colocaria umas escolas para a gente formar pessoas na área do café. Vamos formar baristas, vamos discutir sobre cafeicultura, vamos promover seminário, vamos fazer um monte de coisa. Por que isso surgiu, né? Bom, eu já estava com uma fonte de informação muito boa, uma base muito bem feita, que aí eu deixo um recado já antecipando para os nossos empreendedores. Se você quer dominar o que se propõe a fazer, primeiro se prepare, estude. Para você saber vender seu produto. Isso. Para você falar sobre ele. Não é? Fazer mais do mesmo, você não encanta as pessoas. Vai ser mais um. Para ser mais um, nunca foi meu propósito. Eu quero ser um. Não que esse um eu me sinta diferente das pessoas, não. Eu sou igual ao outro. Agora eu tenho que me apresentar de forma diferente. Aliás, você pega o que já existe e apresenta ele com a outra característica. Sim. Isso te diferencia. Bom, e aí eu associei o meu projeto dessa escola à minha aposentadoria. Eu sou da área técnica da Petrobras. Aliás, fiquei na Petrobras 36 anos e me aposentei em 2022. Eu já estava em casa, já estava em Natal. Então, o meu projeto foi delineado o seguinte, cara, me aposentar com 50 e alguns anos,
e vou ficar ocioso, né? Lavar prato, eu sei que eu vou começar a fazer isso em casa, mas só isso. Vamos fazer alguma coisa. E esses 7, 8 anos de tanto estudo de café vai servir para alguma coisa. Abre a escola, Valdir. Beleza. Chegamos em janeiro, dia 5 de janeiro de 2020, em Natal. Praticamente o caminhão que trouxe minha mudança não trouxe nada de móveis. Era só equipamentos que eu tinha, porque 3 anos antes de sair de Macaé, eu já estava me propondo a dar consultorias, promover o workshop no Rio de Janeiro, capital. Aí, é interessante que no Caparaó eu tenho uma passagem muito interessante, porque eu entrei dentro da empresa Júnior para ser aluno, e minha última aparição no Caparaó foi dando um curso dentro do Instituto Federal para os alunos de nível superior de cafeicultura. Então tem um negócio muito, muito bacana nisso, né? O Patinho que chegou ali sem saber nada de cafeicultura e agora está lecionando aqui dentro da universidade. E isso é um dado extremamente importante para a nossa vida. A gente percebeu o quanto que o conhecimento ele modifica, né? Por isso que eu fiz um adendo e deixei aquela para o empreendedor. Se você vai vender banana, leia sobre frutas. Porque a banana ela tem um processo lá que se qualquer coisa você pode perder antes de vendê-la, né? E aí, na hora que nós chegamos, o 5 de janeiro, nós já vimos de experiência já com a Covid. Macaé, as pessoas já estavam morrendo. Então nós sabíamos o que era a Covid. E tomamos um choque quando chegamos aqui. Aí veio o carnaval e veio tanta coisa. E as pessoas reclamavam, vocês não aparecem. Vocês chegaram tanto tempo fora e ninguém vem aqui em casa. Mas a gente não ia, porque a gente estava já com a cultura de começar um processo de isolamento. Exato. Porque isso já era, já entrando quase que no comum em Macaé. Bom, eu trouxe um torrador pequeno, que ele torra apenas 1 quilo de café, etc. e tal. E esse torrador ele é elétrico. Colocaria até ele aqui em cima da bancada para a gente torrar café ao vivo. E trouxe alguns quilos de café. Antes que chegasse o 13 de março, que foi a data que se fechou todas as porteiras, todas as portas, né? Por causa da pandemia, no dia 19 de janeiro, foi quando a gente concluiu a montagem de tudo no apartamento e tal. Eu me propunha a abrir uma caixa, meu torrador ele veio direto da indústria, né? Eu ainda não tinha aberto, eu abri, coloquei sobre a bancada e disse, agora eu tenho um café, tenho um torrador, eu vou torrar café. Vamos pôr em prática o que a gente aprendeu. Fiquei tão feliz porque eu tive uma oportunidade de não torrar os cafés que eu trouxe para Natal. Acho que eu estava com 25 quilos de café. Eu fui em uma cafeteria aqui em Natal e o dono da cafeteria, que é o Tiago Medeiros, né? Ele disse, Valdir, que tem uma pessoa aqui da região de Triunfo, do Pernambuco, que segundo ele era sobrinho de um produtor de café. Eu disse, opa, que coisa bacana. E ele fala que é um café arábica, etc e tal. Beleza, o mundo é muito pequeno hoje. Sim. O smartphone te conecta com tudo, rapidinho, opa, Triunfo, região de altitude elevada, tem um microclima decente, esse café vai ter samba. Ele disse, agora ele anda com um café aí querendo torrar, mas disse que faz muito tempo que tem esse café aqui na casa do pai dele. Pede para ele trazer esse café. Então foi o meu primeiro café que eu torrei em Natal. E isso tem um dado muito significativo. Eu estava torrando um café nordestino, né? De modo que quando eu devolvi esse café na cafeteria, foi a grande sensação de toda a turma que já provava café especial. Como assim? Esse café aqui do Pernambuco é o café. E era como eu te falo, um café que a gente não tinha histórico dele. Mas ele já dizia, um café já velho, tá aí há mais de 1 ano. Bom, ali foi um pontapé para as pessoas começarem a dizer o seguinte, é você que torrou o café? Fui eu que torrei. Para elas é aquela possibilidade, né? É possível. Então assim, aquele núcleo de pessoas que já se reuniam em torno do Tiago, começaram a dizer o seguinte, chegou uma pessoa aí que está torrando café.
Só que tem um detalhe. Nessa mesma data, uma outra empresa de café que já estava no mercado aqui em Natal com café especial, ela estreia também torrando café, né? Que é uma outra coisa bem interessante, porque o meu foi o seguinte, eu terminei de organizar a casa Coenline, mais ela do que eu. Aí eu disse, pronto, agora eu vou brincar com minhas coisas. Eu estava ansioso, louco para abrir, botar meu torrador para torrar, né? E a partir dali, nós tivemos uma ideia de fazer um aulão, transformar a cafeteria num aulão. Cafeteria do Tiago, cafeína. E fizemos. Para nossa alegria, eu acho que foram 36 pessoas, que a gente tirou as mesas, colocou cadeiras. 36 pessoas se inscreveram, foi um evento gratuito. E mais de 36 ficaram na lista de espera. Então a gente teve a oportunidade de, naquela manhã, falar um pouco da nossa experiência, apresentar o que é café especial. A família do produtor que eu torrei o café, e eles já tinham provado do café, estavam quase em peso lá, participando. Então, ali a gente foi começando a aparecer para Natal, né? Retornando com a outra temática. Valdir que sai do Rio Grande do Norte como funcionário da Petrobras, aí retorna aqui falando de café. Duas commodities que, aliás, dominam o nosso mercado. E aí, março chega, a gente tinha um evento marcado, dessa vez bem mais estruturado. Era um evento onde iria palestrar eu, o Fernando da Coar e o Gustavo da Uritu Café Especiais de Fortaleza. Então era uma apresentação já um pouco mais organizada, mais estruturada. E não aconteceu em razão da pandemia, né? Com a pandemia, não sei se vocês já tomaram conhecimento dessa informação, acredito que sim, o consumo de café cresceu mundialmente. A gente preso, e que bom que as pessoas buscaram uma bebida, e a bebida é uma bebida saudável, que foi o café. Sim. Há um crescimento em média de 35% nesse consumo mundial. O Natal não ficou fora disso. E aí todo mundo preso, aí Tiago disse assim, onde é que aqueles cafés que você trouxe? Tá aqui, rapaz. Torra aí esse café, o povo está só perguntando se não tem mais café torrado por tu. E nessa brincadeira, eu fui percebendo que meus 25 de cafés que eu ia torrar não iria dar. Sairia facilmente. Então as pessoas que me conheceram entre a minha chegada de janeiro até o fechamento das portas, não, Valdir que mora em tal condomínio, a gente vai buscar o café lá na casa dele. E aí um belo dia, eu pedi café, aí os meus amigos que me fizeram um questionamento, dia 19 de dezembro de 2019, a gente ficou praticamente uma semana no Caparaó se despedindo dos amigos, porque estava vindo para cá, etc e tal. Toda a pergunta deles, todos me perguntaram isso. Vai torrar nosso café lá, né? Vai vender, né? Não. Mas eu vou torrar o seu café porque eu tenho que ter um pouquinho do seu café para apresentar para os meus alunos. Não, a gente não quer isso. A gente quer que você venda para vender o pacotinho. Não me deseja isso. Pelo amor de Deus. A pandemia trouxe isso. Ou seja, eu já estava em todas as qualificações necessárias para me apresentar como um especialista na área de café. Eu tive a felicidade de ser acolhido por uma família que é a Deci de Paula, na cidade de Guaçuí, que fica da região do Caparaó, mas na parte pertencente ao Espírito Santo. Então era lá que era a minha casa. E o Leandro, que foi com quem eu tive meu primeiro contato em sala de aula no meu primeiro curso, o Leandro que me levou para dentro da casa deles. E o Leandro tem um laboratório dentro da fazenda e um torrador, um dos torradores mais disputados pelo mundo. E aquela coisa linda ali que ele mal mexia naquele torrador. Mas como eu fiz o curso de torrar junto com ele,
A gente começou a brincar naquele torrador. Então eu já estava com muita expertise na questão da minha torra. E eu liguei para esse povo, que eu dizia para eles que não vou torrar café de vocês, não. Eu liguei e disse, rapaz, eu preciso de café. Leandro me presenteou com algumas sacas. Aí eu descobri um produtor que a gente já conversava pelas redes sociais, através de um clube a quem eu devo muito também dos meus conhecimentos. Esse clube, a gente está fazendo uma discussão para fazermos um grande encontro nacional, que é o Clube do Café. Porque a partir desse clube tem tanto empreendedor de sucesso na área de café espalhado pelo Brasil. E esse evento será onde, em Natal? Há uma possibilidade, eu disputei assediar o evento também, né? E aí as características da nossa região também são favoráveis. E eu conheci esse produtor através do Clube do Café, que é o Ivan Santana. Ivan, eu preciso de café teu, cara. E Ivan, na verdade, ele estava estreando na questão do café especial. E o Alex Lima foi o grande incentivador para o Ivan entrar nesse nicho de mercado. O Alex comprou e tivemos um colega no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, foi o Josimar, que nós compramos as primeiras saquinhas de café especial do Ivan Santana, em plena pandemia. Bom, com esses cafés eu comecei a torrar e eu não tinha hora. Aliás, estava preso dentro de casa, daí eu não tinha hora para torrar, eu torrava toda hora. E o útil é agradável. E aquilo me encantava por um aspecto, porque eu estava cada vez mais exercendo uma habilidade que eu tinha também me formado naquilo. Então, a cada momento, uma torra de café que a gente chama de perfil, ela traz algo que na anterior você não conseguiu. Bom, e eu comecei a vender esse café. Algumas cafeterias, elas entraram no delivery, então as pessoas pediam, não, eu quero café para fazer em casa. O resultado disso, que eu cheguei um dia que eu saí para entregar café. Quando eu cheguei em casa, a sala era café para tudo que era lado. Ela diz assim, rapaz, ó, pega o beco, tu e teus cafés. O apartamento ficou pequeno, o apartamento de 100 metros estava pequeno, com tanto pacotinho de café e com tanta saca de café cru. E eu saí no desespero, encontrei um espaço no Alecrim, na verdade Barro Vermelho, mesmo na divisa. O lado esquerdo é Barro Vermelho, o lado direito da avenida é Alecrim, na Olinto Meira. E fui para lá. E lá eu entrava de 6 horas da manhã, saí de 6 horas da noite, tomando café. E eu comecei, juntamente com ela, a idealizar que era um espaço, ele ficava no primeiro andar, mas um espaço muito generoso. E ele já tinha uma formatação de algo que eu pretendia. Digo, olha, onde está o torrador pode ser a torrefação. Começou a esquematizar já até a parte do... Essa outra sala, que era uma sala muito grande, já é a sala de aula. Aí põe lá, faz tudo direitinho, transforma no que eu transformei hoje em outro endereço. E essa parte aqui da frente a gente faz uma recepção, onde a gente coloca uma máquina de café para as pessoas virem para cá bater papo, aí põe uma torta para eles e tal. Não era um negócio assim, mas mais focado na escola. Mas eu já vinha dizendo a mim mesmo, eu entrei num negócio que não tem mais volta. Eu fui aprender a torrar café para ensinar para alguém. Mas eu me tornei a oportunidade que a Covid nos deu, me deu dores. Me deu dores. Eu perdi muita gente boa, sim, da minha família, mas ela me deixou esse legado. Então, assim, algo que eu não queria, algo que eu dizia que era apenas para uma questão educacional, pedagógica. E aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente. Um problema, né, de saúde pública, na verdade. E aí, Valdir, entrando na alçada do posicionamento estratégico, né? Hoje o Observatório do Café, ele é referência, como a gente já enfatizou desde o início. Uhum. E aí é importante a gente trazer para o debate como é que uma empresa ela se torna referência, como é que ela define, né? E você, empreendedor que está em casa, que está nos ouvindo, é importante que vocês tenham clareza, né? Saber, por exemplo, se você é referência ou se você
de forma ranqueada, está em primeiro, em segundo, em terceiro, a partir do momento que você tem essa referência em qual posição você está no mercado, você consegue ter mais claro, por exemplo, suas metas, seus objetivos e consegue delinear isso de forma mais clara e objetiva. Como é que o observatório hoje ele está posicionado? Né? Você começou com uma propositura, acabou executando hoje e hoje você é referência. Que elementos levaram você a esse contexto? Bom, eu já falei algumas coisas aqui que quando eu tive que sair da Olinto-Meira, porque o meu acesso na Olinto-Meira foi o suficiente para eu perceber que eu teria que ter uma máquina maior para torrar café. Certo. E aí eu cheguei a pensar até em colocar essa máquina por um guindaste abrindo o teto. E eu disse, não, isso é trabalhoso demais, é melhor a gente sair daqui. E aí conseguimos um espaço onde hoje está o Observatório do Café, que é na Avenida Antônio Basílio, em Lagoa Nova. Bom, eu disse, caracas, eu vim para cá para lecionar, vai rolar. O que eu dizia que não iria fazer, estou fazendo, me posicionou na cidade durante um período onde todo mundo estava preso, entretanto, tendo acesso ao meu produto. Aí consegui um espaço muito generoso, onde ele tem um pé direito de 8 metros e ele tem um patamar de quase 60 metros quadrados no piso superior. Aí eu digo, quando a pessoa abriu as portas, isso aqui é para você. Eu digo, não, isso aqui nasceu para mim. O piso superior eu monto a escola, e dentro da escola estão já os 2 torradores, o grande que a gente comprou. E embaixo eu vou fazer um grande salão, que vai ser palestra, pode se transformar em eventos, e eu faço uma mini cafeteria. Quando eu pronunciei isso, ela disse, não, ali não é uma mini cafeteria, ali vai ser a cafeteria do projeto. Então percebam que as coisas elas foram se constituindo a partir de um momento. Então a gente sai de um pensamento único, que era a escola, se transforma durante aquele processo do momento mais crucial da pandemia em desenvolver uma habilidade que a gente já tinha, né, que era de torrefador. E na hora de concretizar a montagem do projeto, entra um terceiro que não era o que eu pensava. Foi o que a Elaine trouxe. A gente abre a cafeteria aqui e aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas, apresentar os cafés e dizer para ela, se você subir essa escada, tu vai ter acesso a onde esses cafés são torrados, tu vai ter acesso a uma escola que você poderá querer aprender muito mais a depender do teu grau de curiosidade. E ali embaixo, no caso, vocês já nicham as pessoas que vão ter esse interesse, que quer ir para esse segundo patamar, que quer ir para o quesito do aprendizado. Isso. Curiosidade, né, que muita gente tem. E eu fiquei... A proposta não foi bem recebida por mim. Ficou resistente. Não quero esse negócio, não. Não é isso. Era a escola. Meu negócio é a escola. Aí agora é o seguinte, eu não posso voltar atrás com a torrefação. Mas esse negócio de cafeteria, eu não tô afim disso, não. Porque tem a questão de você... A cafeteria, ela te prende, não é? Ela te prende porque você vai ter, no nosso caso, a gente começou a entrar num patamar que eu dizia o seguinte, o café que eu preparo, que a Elaine prepara, são essas pessoas que têm que preparar para os nossos clientes. Sim, no padrão. No padrão. Então, eu ficar 6 horas ali naquele balcão é uma relação extremamente amorosa com meus clientes. Sim. Entretanto, são 6 horas que eu paro de pensar, minhas ideias são... Minha cabeça é o tempo todo promotora de ideias. Como é que eu vou fazer administrar isso? Bom, mas o fato é que a argumentação é muito contundente. Sim. Elas se entrelaçam, elas dialogam uma coisa com a outra. Não pode ser um não. Eu diria até mais, eu diria que foram propósitos que se uniram aí para um bem comum.
Claro que o que te preocupou naquele momento, a questão do processo padronizado, né, é uma questão que eu acho que preocupa hoje muitos empreendedores, né? Uhum. Ter um processo bem definido, porque quando a gente fala hoje em processo delimitado, escrito, sistematizado, faz com que muitas empresas otimizem recursos, né? Não tenha um desgaste ou um gasto excessivo. Eu já, por exemplo, atendi empresas que conseguiram otimizar um parque fabril simplesmente aproximando processos, definindo um fluxo. Isso. Uma movelaria, por exemplo, que tinha espaços totalmente desconectados, pelo simples fato de chegar, eu cheguei e disse assim, olha, conecta isso aqui, traz o corte para próximo do furo, traz a parte, né, de colagem de borda para próximo do furo. O simples fato de estarem conectados, a gente conseguiu padronizar um processo que aquele dali otimizou e gerou muito mais produtividade. E aí, por isso que eu falei para você, que quando o camarada abriu a porta lá desse novo espaço que nós nos encontramos, eu disse, não acredito que isso aqui está preparado para mim. Uhum. Porque naquele momento já tinha discussão da cafeteria. Já era fato. Já era fato. E eu acho bacana, Valdir, que isso é bom para os demais empreendedores, né? Principalmente quando não tem os processos definidos. A gente vem, vamos dizer, com um sonho. Você viu com aquela idealização. E no meio da falta desse processo, vai acontecendo esses acontecimentos, né? Que fez hoje você se tornar o que é. Você veio com a mentalidade, né, do Rio de Janeiro para ser uma escola. E hoje você já trabalha com a torrefação, já tem a cafeteria. Então, é um ponto que a gente trata aqui, a importância desse processo, a importância de você conhecer, como você mesmo disse, o que você vai vender, o serviço que você está proposto a oferecer. Então, é muito bacana isso para o desenvolvimento de quem tem um negócio hoje e de quem vai, até pretende começar um negócio. Detalhe, Starley, quando a gente entra nessa parte aí da nossa organização interna, né? Onde você vai elencar os seus processos para que eles dialoguem e construam aquilo que você pega o teu pensamento e transforma naquilo ali. Eu guardo com muito carinho algumas coisas do meu início lá no apartamento. Carimbo. Alguns pacotinhos que eu carimbava. Tudo tem simbolismo. A minha marca. E o interessante, eu passei por 3 designs para desenvolver minha marca. Fiquei no último. A marca que chegou aonde o meu pensamento queria foi o último. Mas os demais deixaram riquezas para mim. Então, eu mesmo ia para o meu smartphone, pegava aquela marca que foi criada naquele dado momento, gerava aquilo ali. Descobri uma empresa aqui em Natal, um outro empreendedor, que ele fazia uns carimbos no tamanho que eu pedisse. E a partir dali eu comecei a carimbar os meus saquinhos, aquela marca. Bom, meu primeiro café foi com minha marca pessoal, que eu tinha feito porque eu dava os workshops, então eu me apresentava. E só que depois eu fui começando a pensar, a apresentar. Quando a gente definiu a logo da empresa, a marca da empresa, aí ali eu já estava reunido com outros estudos já na cabeça. Eu já tinha buscado conhecimento sobre meu posicionamento a partir do meu produto. Ele está aqui e ele falar por si só. Então, a influência das cores, o que é que ela diz, qual a linguagem que ela passa. Isso você foi pensando... E aí a gente foi pensando e buscando conhecimento sobre isso. Né? Para que quando hoje eu tenho uma assessoria dada pelo Café Design, uma outra coisa assim, bem interessante. Café Design, descobri do nada, e quando eu vou à procura, o camarada é meu primo. Olha Tudo só. interligado, né? Entendeu? Quem é você? Café Design? Eu tenho essa empresa, faço isso, faço aquilo outro, etc. e tal. E um dos meus clientes que me comprava café logo no início, a gente desafiava a pandemia e ele ia buscar café lá no apartamento. Aí eu lembrei que ele é pastor. Mas, pastor Clauber,
O senhor conhece o pastor Marquinho, da Assembleia de Deus? Marquinho Souza? É. Tu conhece Marquinho de onde? Marquinho é meu primo. Aí ele disse, Marquinho é seu primo? É. Ó, Marquinho tem um filho que é o cara do Café Design. Eu disse, aí, meu amigo, aí você tá me estragando. Que coincidência. Então hoje o João, que é o cara do Café Design junto com a Débora, que trabalha ele e a esposa juntos, ele é o responsável pela essa parte de identidade visual da nossa empresa, né? Ele pegou, não foi ele que desenvolveu a minha marca, mas ele é quem trabalha todo o visual. E aí a gente teve que entrar nessa, Starling, de começar a visualizar os processos e saber das suas importâncias e o que eles nos devolvem. O significado deles para você ter dentro do seu empreendimento, né? Claro que eu abri falando aqui, né? O primeiro processo é você ter o conhecimento daquilo que você se propõe a fazer, né? E o nosso posicionamento veio a partir de tudo isto. E uma riqueza muito grande de conhecimento. E aí é bom a gente enfatizar que você viver em torno de 7, 8 anos aprendendo todo santo dia aquilo que você está com vontade de aprender, e as pessoas que estavam ali querendo te passar aquele conhecimento, elas sabem porque elas vivem disso. Que era muito bacana eu assistir a aula em sala, e depois o Leandro me levava para a fazenda, e no dia seguinte eu me mandava para dentro dos cafezais com ele. Ele pegava, transformava a teoria em prática, justamente. E falando aqui, me lembrando do barulhinho do trator, a gente em cima da carrocinha e ganhando os cafezais. Então, assim, ali é o primeiro passo, é o aprendizado. Porque tem uma importância legal nisto. Os nossos clientes hoje, que aí tem uma outra coisa que a gente conseguiu fazer. Eu dizia, beleza, vai rolar a cafeteria, Elaine, mas nós não somos doceria. Nós não somos. Eu não tenho preocupação com comida e em ter um cardápio extenso. Não quero isso. Eu quero ter uma bebida que valorize o nosso café. Perfeito. Certo? E hoje, para nossa alegria, as pessoas entenderam qual era o nosso propósito, que se tornou-se um fato. O Observatório do Café, falando de cafeteria, a gente se propõe a café. Ué, mas aquele cookie que a Elaine faz, caraca, eu vou comer 2 aqui e vou levar mais 2 para casa. Então, aquele cookie que a Elaine faz com tanto carinho, ele agregou valor ao nosso produto mãe, que é o café. Sim. Eu não iria me sentir bem durante todo esse tempo. Tanta riqueza de informações que me deram, eu chegar aqui e me transformar num camarada que ia vender apenas bolo. Mano, eu tenho que vender aquilo que eu me preparei, que eu acredito, inclusive. Para isso, a nossa apresentação no nosso balcão, na verdade, há um diálogo de aprendizado contínuo entre a gente e os nossos clientes. Sempre ajustando. Então, o cliente que senta e que quer conversar conosco sobre café, para a gente é uma alegria. É tudo que vocês querem. Porque às vezes eu brinco, eu disse, eu não estou aqui só para vender. Eu estou aqui para compartilhar conhecimentos. E sempre foi um propósito, né? Sim, porque eu tenho uma consciência que se isso eu faço, eu te conquisto. Né? E aí você vai trazer aquilo que eu preciso para que meu projeto ande. Agora, eu sempre trabalho na possibilidade de te entregar algo além daquilo que é a xícara com café. Porque se eu só entregar a xícara com café, eu sou o quê? E nós iniciamos dizendo que a gente não quer ser isso. Quando você traz toda essa história do café, né, fazer com que as pessoas conheçam, porque pelo pouco que eu sei de café, né, o que eu aprendi por sinal com você, existem os tipos de grão,
a pontuação, toda aquela questão do preparo me ajude. Harmonização. Harmonização, exatamente. E as formas de preparo também, né? Que não é você só fazer o café. Você acha que com base nisso tudo se traz esse retrato de você ser a referência para o Rio Grande do Norte e vamos dizer assim, para o Nordeste? Porque quando se fala em eventos de café em Recife, que já está mais estruturado, primeiro o nome que se pensa no Rio Grande do Norte, Valdir, do Observatório do Café. E quando se fala em você não oferecer só um produto, né? Eu não vou na cafeteria só para tomar um café. Você vai para conhecer a história ali, você tem lembranças do seu passado, né? Da sua infância, de momentos que você está vivendo mesmo na vida. Então, hoje você se torna essa referência, né? Tanto na parte do próprio Observatório Cafeteria, como a parte da torrefação, mas que elas estejam unidas. Elas são um pouquinho separadas, né? Então, hoje, como é que você se vê sendo essa referência? Starling e Gustavo, eu respondo para você o seguinte. É uma questão mesmo de princípios. Eu gosto de devolver aquilo que a natureza ou uma pessoa me deu. Hoje, essa referência, o termo usado muito já hoje aqui, eu sou muito inquieto em que me proponho a fazer. Todo aquele conhecimento que eu tive, que foi a minha base de formação, hoje eu transfiro para algumas pessoas. Há um projeto na Paraíba, na cidade de Bananeiras, e também na cidade de Areia, que é de resgate da cafeicultura no estado da Paraíba. Poucas pessoas sabem. A Paraíba foi um dos maiores produtores de café do Brasil. Sim. Então a gente tem que aproveitar os nossos momentos e também estudar. Estudar não só o fazer. Por que eu estou fazendo isso? Isso veio de onde? Partiu de que princípio? Por que chegamos a esse estágio? Então, e esse projeto da retomada da cafeicultura na Paraíba é através dos 2 campos da Universidade Federal da Paraíba. Professor Alexandre, do campus de Bananeira, e professor Guilherme Podestá, com quem eu teria a honra de dividir um bate-papo em Martins, dia 18. Um grande abraço. Eu estive com a Elaine recentemente, em dezembro, em Areia, aplicando oficina de torra de café para os alunos. E depois eu palestrei para outra parte da cadeia. E tivemos a oportunidade de oferecer o café produzido por eles nessa retomada. E aí isso chamou a atenção para os próprios paraibanos da cidade de Areia. Nós temos isso aqui. Então, assim, a gente começa também a contribuir com esses movimentos. Descobrimos através de uma aluna um cafezal selvagem, que é fruto dessa produção de café do passado da Paraíba, em Cuité, na Paraíba. Ela já sabe de muita coisa, recebeu uma orientação mesmo que online, ela pegou esse café, processou, nos trouxe, foi um dos melhores cafés que eu já torrei nesses últimos 12 meses, e provei. Então, assim, 2023 tive uma oportunidade de ser convidado a palestrar em Recife para falar sobre a cafeicultura do Nordeste. Então a gente eu diria para você, que foi um dos melhores pontos assim, da minha vida, eu palestrar sobre o meu Nordeste. Recheado de muita emoção. Em um local onde o público era, digamos, desconhecido. Sim. Mas a emoção de estar falando daquilo que é nosso me fez me preparar antes. E eu cheguei com tanta informação que o auditório parou para dizer o seguinte, a palestra era eu dividido de mais 2 colegas, e a palestra teve que aumentar mais alguns minutos
dada a empatia que a gente gerou com as informações para aquele público, né? Essa da Paraíba, com fatos, com dados sobre a produção de café da Paraíba, onde ela era a primeira, uma das maiores produtoras do Brasil, disputava com São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 1832, não me falha a memória aqui. E Bananeiras era a capital do café. E então esses movimentos, além da gente já estar quase 2 anos lecionando, eu tenho uma alegria muito grande e eu quero fazer aqui um registro. Logo que a gente hasteou a bandeira no nosso espaço oficial, eu busquei quem? Busquei o Sebrae. Foi lá que eu conheci a Starling, né? Busquei o Sebrae, conheci o Elton e tal. E a gente fez os movimentos no Rio Grande do Norte. Tem gente de Serra Corá querendo plantar café, que é na Serra de Santana. Só interligar eixos que poderiam... E aí eu estou falando aqui no nome do Elton, porque o Elton é o cara responsável pelo setor de agronomia do Sebrae, desenvolver esse setor no Rio Grande do Norte. E hoje, o Sebrae tem um projeto em retomada da cafeicultura no Rio Grande do Norte. Ele já zoneou esse estado em 3 regiões produtoras. Já tem um processo de diálogo com os produtores, possíveis produtores. Alguns já produzem, outros querem retomar o que a família já fazia. Estou indo para Martins dia 18. É parte desse projeto que o Sebrae está fazendo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Porque nós já fomos produtores de café. Então, esses movimentos não está preso apenas ao balcão da nossa cafeteria, é preocupado na venda, pela venda. A venda é consequência. Porque nasceu com propósito. O diferencial está aí. Então, esses movimentos, eles têm nos posicionado. E isso termina passando pelos intramuros do nosso estado, né? Mas e é um movimento que a gente faz recheado assim, de muito interesse do ponto de vista de poder agregar, do compartilhar. Sim. Né? Do compartilhar. Valdeir, e em relação, a gente fala muito hoje de vivenciar uma experiência, né? As pessoas hoje estão buscando muito mais, além do que um produto. Eu quero viver uma experiência. Nítido que, a partir do propósito que vocês criaram do Observatório do Café, as pessoas estão vivenciando experiências, né? E aí a gente entra na temática de como é que a gente se prepara hoje para atender as demandas, né, dos nossos clientes. E fala-se muito em pós-venda, fala-se muito em ouvir o cliente, e o que a gente percebe é que muitas empresas têm implementado mecanismos de ouvir o cliente, né? Coloca lá uma caixinha de pergunta, o que é que eu posso melhorar aqui no meu produto, o que é que eu posso melhorar aqui no meu processo. Tem aqueles que não fazem, né? Como a maioria das empresas que a gente atende, né, no Rio Grande do Norte, é um fato, né, que a gente consegue observar, e tem aqueles que fazem e não tiram nada, né, dessa experiência. Tem lá um monte de dado que poderia ser transformado em informação, né, para tomada de decisão, porque por muitas vezes a gente oferece para o nosso cliente algo que é do meu gosto particular e não do dele. Sim. Então, às vezes, eu esqueço, né, que peraí, eu tenho que vender para ele, eu tenho que pensar no gosto dele. Então, o que é que ele está querendo me comprar? Então, hoje, como é que você trata essa questão de ouvir o teu cliente? Porque a gente percebe que o observatório, ele surgiu a partir de uma cultura sua. Surgiu com propósito e foi enraizando outras demandas, né? E hoje vocês são referência, como a gente já disse, por esse fator. Uhum. Como é que você ouve as demandas? De repente o cliente chega lá, né? Claro, o carro-chefe, os tipos de café que você oferece, mas de repente ele faz, Valdeir, se você passasse a me oferecer aqui um croissant de queijo do rei, existe essa preocupação de estar ouvindo o cliente para estar implementando inovações lá no teu negócio? Sim. É tanto que 2024 a gente vai surgir com uma nova versão, fruto das compilações ouvidas no nosso balcão. Perfeito. Duas coisas que você deixou muito claro que elas são importantes para o empreendedor se ligar. O meu produto, ele pode nascer
a partir da minha experiência. É isso que vai acontecer. Mas quem vai pagar esse produto não sou eu. É o cliente. Se eu não souber fazer a leitura perfeita do que as pessoas estão me pedindo, o meu negócio pode sucumbir. Colocar a minha vontade, o meu desejo, né, em detrimento de quem realmente é o rei, está tudo errado. Então a gente fez, a garota que fez o projeto arquitetônico da cafeteria, Tayane Santa Cruz, um super beijo para vocês, Moca Cafeteria. Ela é barista. Ela possui uma cafeteria em Santa Cruz e é arquiteta. Bom, meus últimos 21 anos foi trabalhando em plataforma Maria. Desculpa. Mas desde os meus 18, eu sou um cara da indústria. Eu entrei na Petrobras com 18 anos de idade. E comecei com os 15 anos de idade trabalhando em uma padaria. Então eu sou um cara fruto da indústria. Já vem da escola dos processos. É. E essa história, e eu cheguei a ser panificador. Eu saí da padaria, depois fui dono de padaria. Essa história é uma história riquíssima, viu? Em Macau. Já te falei dos bastidores que eu sou macauense. Aliás, a comunidade de Macau, um grande beijo, viu? Como a gente sempre usa aquela expressão já corriqueira, a gente sai do interior, eu saio de minha Macau, mas não esqueço ela. Então, assim, em diálogo com a Lídia, que é arquiteta, eu disse, olha, eu quero aqui, tudo meu aqui, eu quero em formato industrial. Aí ela disse, eu pensei aqui um negócio para você, eu pensei aqui em um balcão, aonde tu possa, esse balcão é teu. Esse balcão vai caber aqui até 6 pessoas sentadas, olhando para você preparando os cafés aqui. E ao mesmo tempo, do jeito que tu és falador, se prepara. Então, esse balcão se concretizou minha grande arma para que eu possa me apresentar para essas pessoas. Sim. A Elaine tem uma capacidade incrível de sair dialogando com os clientes nas mesas, né? Que é a outra parte super importante do processo. É ela. Então, esse balcão é onde eu ouço muita coisa. É onde ela escuta muita coisa nas andanças dela no salão. Só que tem um detalhe, que aí você tem que estar aberto, você, meu amigo empreendedor, ouça principalmente as vozes femininas, sobretudo daquela que está ao teu lado. Mais uma dica. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente foi formatar a cafeteria, ali vai ser isso, aquilo, vai ser aquilo, aí ela olhou assim, Elaine sempre no meio. aquele cantinho ali, bom, eu quero que um dia ela me revele isso, mas eu acho que ela já tinha medido. Eu quero um cantinho, 2 por 2. Quando fechar o círculo aqui vai dar 4 metros quadrados. É meu espaço infantil. Não. Ali ia caber mais umas, 8 pessoas. Não. Ali é para as crianças. Tu esquece que hoje a gente só vai para locais que tem espaço infantil em razão do Lourenço, aí o Pipa me desarmou todo. Total. Igual pegar um picolé e deixar ele exposto na temperatura. E aí ela foi lá, sentou com a arquiteta. E, meu amigo, tem dias. A gente tem uma capacidade de 32 pessoas sentadas, considerando o meu balcão. Tem dias que aquele espaçozinho pequeno tem criança de todas as mesas. E as mães estão ali sentadas. Aí se tornam amigas de infância, nunca se encontraram. Sim. E ali mesmo sentada, olha o quanto de relacionamento vai ser gerado. Toma um gole de café, etc. e tal. Certo? Ou seja, aquele cantinho que a Elaine teve a expertise de dizer, não, macho, tu vai ter que fazer e acabou. Faz qualquer coisa em qualquer lugar. Agora ali não, tu não mexe.
eu não tenho dúvida que ele é responsável, pela frequência de muitas mães no Observatório do Café. Sim. Que as pessoas não vão só para tomar o café. Não. Né? Ali eles vão para se confraternizarem, para conhecer um pouquinho daquela história. Você já tem essa estratégia do balcão, né, de estar mais próximo. Tem a Elaine lá na frente ouvindo, né, o que realmente o cliente deseja. E é um espaço família. Exatamente. E aí Então, que como é que iria ter família dentro do meu projeto, do meu pensamento, se não tinha espaço para o filho? O pai e a mãe não vêm. Se vem, vai ser vem uma vai vez. ser a primeira barreira de filtro lá, né? É. Tem um espaço para o meu filho? Pois é. Então, tudo isso tu tens que pensar. No caso, como nós trabalhamos com alimento, né? E aí ela é nutricionista. E aí ela disse, ó, olhando para o que anda por aqui, olhando para o mundo, aqui reflete um pouco do mundo. Aí eu tenho que ter algum produto para quem é vegano e eu tenho que pensar naqueles que não curtem por uma situação ou outra qualquer. A história que são reativos à questão do leite, né? Glúten. Do glúten, etc. e tal. Então a gente foi pensando tudo isso, o menor que seja o nosso cardápio, ele atende a todos os públicos. Perfeito. Do infantil, né? Então hoje a gente... Um detalhe. Aonde nós estamos posicionados, Achou da muita diferença? gente não acredita como é que vocês conseguem trazer o povo para cá, se aqui não é isso que às vezes a prancheta indica. Tá discriminado. É. Aí eu disse, pois é, rapaz, tem algumas coisas. Mas isso tem algumas coisas, os processos que a gente foi construindo a partir do conhecimento já adquirido anteriormente. Agora é questão de estruturação. E interessante foi um dia que o cara disse, como é que você consegue trazer aqui? Eu cheguei aqui um dia desse, não tinha espaço, eu tive que voltar lá da calçada e tal. Como é que você consegue movimentar isso aqui, cara? Isso aqui não é espaço para isso, essa rua aqui, etc. Porque a Avenida Antônio Basílio, meu amigo, é um fluxo de automóvel intenso. Agora, as pessoas caminhando é pouca. Certo? Aham. Aí a gente teve que se desdobrar para pensar como trazer as pessoas aqui. A avenida é generosa, ao lado que nós estamos, ao lado que a gente pode estacionar tanto próximo do canteiro quanto próximo à calçada. Digo, opa, estacionamento não é nosso problema. Esse é o primeiro item. E aí a gente foi pensando direitinho. Monta-se esse tipo de processo. Tudo isso que a gente já conversou até aqui é responsável para as pessoas irem ao Observatório do Café. Né? Perfeito. Agora, você tocou numa questão aí bem interessante. Quando você fala, as pessoas vão para se relacionar, a bebida é uma coisa afetiva, o café nos remete a lembrar de momentos, né? Principalmente da nossa infância, né? Agora, interessante. Quando eu estava renegando e não querer torrar café, eu estava renegando a minha história. Inconscientemente. Ou não consciente. Por qual razão? Aos 5 anos de idade eu torrava café com minha avó no quintal da casa dela em Nova Cruz. Alto de São Sebastião, Rua Doutor Mário Negócio. Eu morava em Macau. Mas religiosamente, todo junho e todo dezembro e janeiro eu passava com meus avós. O quintal da minha avó era um sítio. Apesar de ser dentro da cidade. E ela tinha duas coisas. Ela guardava castanha de caju o tempo todo, para quando chegasse nesse período, reunia a netarada toda para torrar castanha. E os cafés, ela torrava de acordo com a demanda interna dela. E aí eu tive acesso à torra de café ali. Como eu era muito pequeno, e era um tacho, um fogareiro danado, muita lenha debaixo dele, ela pegava os mais graúdos,
para junto com ela fazer aquele processo, que ele já tinha noção de perigo. Eu com 5 anos não tinha tanto, 5, 6 anos não tinha tanto. Perdão, estava com 8 anos. Mas eu era o menino do Pilar Café. Ela torrava café junto com rapadura. Aquilo se tornava uma torrada bem crocante. Depois a gente quebrava quando esfriava, colocava no pilão e eu fazia essa parte. E qual era a moagem? Aí eram os dedinhos. Ela me ensinou, ó, quando chegar aqui, você para. Aí tira e põe no pote. Então, assim, quando a gente busca um pouco da nossa história, a gente fica extremamente emocionado, porque ela está lá num começo muito distante. Né? Valdir, as afetividades que o café nos traz. É verdade. E aí a gente vai chegando já próximo do nosso encerramento. O papo tá bom. Tá Rende bastante, né? Café, né? Café. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para as pessoas amantes do café, para os empreendedores, né? Você deu uma aula aqui, na verdade, do que a percepção, né? Do que o propósito une as pessoas para tirar uma ideia do papel e colocar ela em execução. Eu queria que você deixasse uma mensagem breve aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês, a Starling, a você, Gustavo, pelo convite, né? Para a gente é uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa história. E o que eu deixo aqui para os empreendedores é que há todo um caminho a ser percorrido. Evite bypass. Não faça bypass porque achando que o caminho vai ser curto. Há um tropeço. Porque aquele momento em que você vai passar era um momento de acúmulo, de aprendizado, e ele vai faltar lá na frente. Então, tenha paciência. Os projetos, eles iniciam primordialmente na tua mente, se transformam em pranchetas e depois em processos e montagem. Então, não pular etapas. É igual a criança. Vivenciar todo o processo. Ela tem que viver todo o momento de criança, de adolescente, a chegar a ser adulto. Assim é nossas pequenas empresas, que têm que existir, serem saudáveis. Aliás, somos responsáveis pelo maior nível de emprego do país. São os empreendedores. Perfeito. Então, isso mostra e demonstra com clareza o nosso tamanho. É esse o recadinho que eu deixo. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Nós que agradecemos. E estamos sempre à disposição para tratar de assuntos. Viu, empreendedor? Hoje vocês tiveram uma aula de como realmente colocar em prática processos bem definidos, de ter um posicionamento, né, sobre o que de fato a sua empresa é para você e para o mercado e ouvir as demandas dos seus clientes, né? Foi a nossa última temática aqui, ó. Escute seu cliente, que é ele quem vai dar soluções para muitas dores que você tem hoje dentro do seu negócio. Então, juntando esse compilado de coisas que debatemos hoje, é importante que o empreendedor ele tenha clareza. Eu acho que a partir do momento que ele tem clareza de um propósito, de um ideal, de um objetivo, ele consegue definir metas, consegue realmente executá-las em prol de todo um objetivo. E alcançar, claro, resultado, porque a gente fala muito, né, Starling? E acima de tudo, você conhecer o serviço ou o seu produto, né? Quando você conhece, fica mais fácil de atingir. E não esqueçam, ouçam seu cliente, o cliente de vocês, né? Sem eles, nenhuma empresa vive. E quando você ouve e coloca em prática aquilo que ele passa para você, se torna um observatório do café, né? Se torna uma empresa de referência. E aí, pessoal, a gente vai deixar mais uma vez aqui as nossas redes, né? O canal do Pode Isso Consultor no Instagram, onde vocês vão ver os nossos recortes. Ele vai estar também disponível no Spotify e no YouTube. Então, acompanhem, né? Como eu falei no início, o podcast ele é um oferecimento da Executiva, né? Somos uma empresa de consultoria, onde a ideia é justamente passar para o nosso cliente um ambiente acolhedor, onde a gente vai conseguir pensar de forma estratégica sobre todas as suas dores, desde a contabilidade, a gestão de pessoas, o marketing e os processos. Então, se a gente consegue unir todos esses setores em um único lugar, né, com várias cabeças pensantes, eu, Starling, Larissa, Marilis, Raquel, Leandro, muita gente boa, então a gente consegue ajudar os empreendedores a atingirem melhores resultados. Então, agradecer, né, pela atenção, pela audiência e até o próximo terceiro episódio.